Olá, obrigado por estarem conosco nesse bate-papo. Hoje vamos falar sobre como otimizar o pós-obra com foco no cliente. Um tema que gera muitas dúvidas, mas também muitas oportunidades. Eu sou o Aloysio Arvegaus, CEO do Móveis Construção, e nessa conversa temos os nossos parceiros da Facilitate e da Vanderlei Construções. Estamos aqui com o Fábio, CEO da Facilitate, e a Suíla, assistente técnica de engenharia e qualidade da Vanderlei Construções. Obrigado por aceitarem nosso convite. Antes de começarmos, fiquem à vontade para se apresentar. Perfeito. Olá, pessoal. Aproveitando a deixa da Luísa, eu sou o Fábio, sou CEO da Facilitate. Me chamo especialista no pós-obra porque eu mergulho nesse mercado desde a minha formação e espero compartilhar um pouco com vocês, aprender um pouco com a Luísa, com a Suíla e poder mostrar um pouco do que a gente vem aprendendo e construindo ao longo desse processo. É isso. Olá, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Suíla Arcanjo, faço parte da equipe técnica da Vanderlei. Já atuo nessa área de gestão da qualidade há quase 3 anos. E atualmente a gente tem acompanhado 5 empreendimentos que estão em execução. A gente faz toda a gestão do pós-obra de 8 empreendimentos que a gente já entregou. E eu fico muito feliz com o convite, né, a oportunidade de conversar sobre um tema que é de extrema relevância, que faz toda a diferença na experiência e na satisfação dos clientes. E esse assunto, para mim, tem um significado mais que especial, porque além de colaboradora, eu também sou cliente Vanderlei, então eu espero que minhas contribuições aqui tragam um olhar que mistura tanto o lado técnico quanto a minha vivência prática mesmo como cliente. Legal, vamos começar com um tema que costuma gerar boas discussões e insights: o pós-obra como diferencial competitivo. Na assistência técnica, os desafios são muitos, isso nós sabemos, né? Controle de chamados, atendimento centralizado, falta de dados e rastreabilidade, tempo de resposta lento e, eventualmente, comunicação ineficaz com os clientes. Apesar disso, temos muitas empresas que ainda tratam o pós-obra como o encerramento da obra, né, e não como uma etapa estratégica. Mas a verdade é que, quando bem conduzido, o pós-obra é um grande diferencial competitivo. Sem dúvida, Luiz. Se a gente for parar para... Existe uma máxima no mercado da construção, que eu nem gosto de chamar de máxima porque não é um item bom, né? Mas que obra não se termina, se abandona. Enquanto você estiver lá, você vai ter coisa para fazer lá dentro. Sendo que assim, a obra nunca se abandona, porque aquilo é o teu cliente, aquilo é o teu produto. Né? Imagina uma montadora de carro que esquece o carro depois que ele sai da fábrica. Quantos aprendizados ela não está deixando na mesa? Então, assim, acho que o grande valor do pós-obra é esse. É a tua oportunidade de conhecer o teu cliente, é a tua oportunidade de conquistar o teu cliente. Né? A conquista do cliente, ela não vem na venda. Na verdade, ela vem no pós-venda. Ela vem na entrega do produto, ela vem na qualidade do atendimento. Então, o pós-obra, ele muitas vezes é entendido como uma dor, mas ele é, na verdade, como você falou na abertura aqui da nossa conversa, ele é uma oportunidade. Ele é a tua oportunidade de mostrar a qualidade do teu produto, de aprender com os teus projetos, de retroalimentar o teu setor. Então, tem muita coisa que você deixa na mesa quando você simplesmente entende pós-obra como uma etapa de finalização. Né? E construtoras hoje, não só construtoras, mas empresas, em qualquer mercado se for atuar, que estão olhando para essa parte do pós-venda com cuidado e utilizando isso como aprendizado, isso é um grande diferencial competitivo, sem dúvida. É verdade. E na prática, para qualquer construtora, a gente transformar o pós-obra em um processo bem estruturado é um desafio gigantesco, né? As dificuldades são muitas. Lidar com o volume de chamado, a necessidade de ter uma resposta rápida, as limitações na disponibilidade do cliente de receber a equipe, além da própria gestão operacional, que vai envolver deslocamento, organização de uma equipe dinâmica, um atendimento em diferente local e a execução de diversos serviços, né, sem sobrecarregar o meu profissional. Então, a gente percebe na prática que quando há um cuidado, uma organização, uma gestão eficiente, com processos bem definidos, os dados centralizados, uma comunicação clara, o retorno é perceptível. Então, aqui na Vanderlei Construção, a gente passou a enxergar o pós-obra como uma continuação daquele compromisso que a gente assumiu lá no início, no momento que o cliente escolheu o nosso produto, e não apenas como uma obrigação contratual. E isso fez toda a diferença na experiência do cliente.
Afinal, ninguém compra um imóvel esperando ter problema. Então, só o fato do cliente precisar abrir um chamado já representa, de certa forma, uma quebra de expectativa. Então, por isso a gente entende que o nosso papel é ter a sensibilidade e a responsabilidade de transformar essa situação em uma experiência positiva, cuidando para que esse cliente não se torne um detrator da nossa marca. Então, a gente sabe também que nem sempre é possível evitar algum desgaste durante esse processo, seja por prazo, por logística ou por outros desafios. Mas é importante que lá no final o cliente perceba que a empresa está comprometida, presente, está disposta a resolver aquela situação da melhor forma e que o nosso objetivo é que, diante de algum problema, ele continue sendo um promotor da nossa marca. Muito bom, Sila. Bem importante, e também já vamos fazer uma entrada no que você acabou de colocar, né? E falando em diferencial competitivo, não dá para ignorar o impacto direto do pós-obra na experiência do cliente. Esse é o link que eu queria fazer com o que tu acabou de dizer. Qual é, Suíla e Fábio, na opinião de vocês, na visão de vocês, o papel do pós-obra dentro da jornada do cliente? Nossa, o pós-obra é de fundamental papel na construção da percepção do valor da marca, da confiança e até na fidelização daquele cliente. É justamente nessa fase que o cliente vai começar, de fato, a testar o produto que ele recebeu e o relacionamento que ele tem com a empresa. Então, a gente percebe que muitos clientes ainda têm uma dificuldade, têm dúvidas sobre como é que funcionam as garantias, quais são os prazos, o que é responsabilidade da construtora, quais são os seus deveres enquanto cliente, enquanto proprietário, por exemplo, as manutenções preventivas, né? Por outro lado, é muito claro para nós que mesmo diante de um problema, a forma como a gente lidar com a situação é que faz toda a diferença. Então, a gente já teve caso de um problema pontual que poderia gerar uma grande insatisfação, acabou se transformando numa experiência extremamente positiva, simplesmente pela forma como a gente conduziu esse atendimento. Eu vou dar um exemplo bem comum em obras de paredes de concreto, que é super natural que nos primeiros meses possam surgir pequenas microfissuras, o que não compromete a estrutura, mas que demanda um tratamento correto. Nesse momento, a gente percebe o quanto uma comunicação clara, empática e bem orientada é essencial. Inclusive, durante a vistoria da unidade, quando o cliente vem fazer todos os testes, ele também recebe todas as informações importantes. Então, como é que ele acessa a plataforma da Facilitar, onde é que está o manual do proprietário, os documentos da unidade que ele vai precisar. E esse momento é fundamental para a gente esclarecer as dúvidas e alinhar as expectativas. Além disso, né, a gente oficializou um único canal de atendimento, que trouxe um ganho enorme para nós, que é a celeridade nas respostas. A gente conseguiu também acompanhar mais, ter mais transparência no processo. Então, é muito perceptível que, né, ao entender a situação, aquela postura inicial de insatisfação do meu cliente se transforma no alívio, na segurança e, às vezes, até em gratidão. Mas, por outro lado, quando tem aquele ruído na comunicação, demora, falta de clareza, até aquele probleminha simples, pode gerar um desgaste muito maior, uma frustração e ter um impacto negativo na imagem da empresa. Então, um exemplo clássico foi uma solicitação de entupimento de ralo, que após a vistoria a gente identificou que se tratava de um sabonete em barra, inteiro, dentro da tubulação. Então, é claro que é um caso de mau uso que não é acobertado pela garantia. E aí, essa situação nos deixa claro e reforça a importância de orientar bem o cliente sobre o que é responsabilidade da construtora e o que depende mesmo do cuidado daquele imóvel. Então, por isso que a gente sempre reforça, o pós-obra ele não é o fim da jornada do cliente, mas sim uma extensão fundamental dela. Ele impacta diretamente na satisfação, na confiança, na fidelização e até na recomendação da empresa no mercado de trabalho. É isso. Complementando também o que a Suíla está falando, Luiz, eu acho que assim, o pós-obra é o momento de você pensar não só em jornada, mas em sucesso, né? Quando a gente pensa em jornada, a gente está pensando em mapear o que é que aquele cliente vai fazer, enfim, qual é a jornada dele dentro da minha empresa, dentro do meu produto. Sendo que, e o sucesso dele? Será que essa jornada está desenhada da melhor maneira possível? Como é que começa esse processo? Se a gente está falando de pós-obra, esse processo começa na comunicação de o que está acontecendo ao longo da obra com o cliente, né? Na informação sobre as manutenções, na informação sobre uso, operação e manutenção do manual, como é que ele está recebendo isso, como é que ele está entendendo
quais são as nuances que ele está inserido. Caramba, será que é um cliente idoso? Será que é um cliente que tem uma interface legal ali com tecnologia? Como tecnologia, eu posso melhorar a experiência desse cliente que não tem uma interface tão grande lá dentro? Então, assim, eu acho que o grande valor da gente pensar no pós-obra é pensar no sucesso, né? Eu, como cliente, como o Fila falou, o que é que eu quero? Qual é a minha expectativa? Minha expectativa é essa. E aí, como eu consigo atender essa expectativa? E a gente sabe que uma obra é uma manufatura feita por centenas de mãos, né, durante vários e vários anos. Então, assim, a chance de acontecer algum problema, ela é real. E ele vai acontecer. E quando ele acontece, você tem essa quebra de expectativa. E aí o pós-obra ele entra com um trabalho dificílimo de recuperar essa expectativa, como eu trago aquele cliente para aquele nível de satisfação novamente. E aí, como a gente está falando, isso é oportunidade, né? Isso é bom atendimento, isso é... A comunicação, ela começa não só quando o problema ocorre, a comunicação ela começa para evitar que o problema ocorra. Então, assim, acho que o principal mal que a gente vê hoje nos processos, nas empresas e no mercado é falta de comunicação. E falha de comunicação. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, comentando, é resolver um pouco dessa dor que todo mundo sente. Eu queria entrar aqui num tema, Fábio, que tu comentou agora, que é a questão da tecnologia, ou seja, a tecnologia é um facilitador da comunicação. Então, é impossível pensar num pós-obra sem tecnologia nos dias de hoje. A Facilitate atua no pré-chamado, com abertura de chamados pelo cliente, garantindo o acompanhamento de todos os envolvidos, a integração com o manual do proprietário e pesquisa de satisfação. Isso gera uma série de dados inteligentes que se tornam base para a tratativa do chamado. É aí que entra a integração com Mobus Construção, que atua no atendimento, acompanhamento e resolução desses chamados. Ou seja, então a abertura é feita lá, na Facilitate, e o Mobus trata, esse atendimento até a resolução. Tudo isso reduz retrabalho, melhora a comunicação e traz transparência tanto para o cliente interno, o nosso time interno da construtora, quanto para o cliente final. Exatamente, Aloysio. E se a gente parar para pensar nesse tópico de comunicação, ele se potencializa muito quando a gente pensa que hoje toda a tecnologia ela produz muitos dados. Então, a Facilitate, a gente estava e está trabalhando, é a nossa especialidade, o processo pré-chamado, que é o processo de elaborar um manual, é o processo de iniciar essa comunicação com o cliente, de explicar a ele sobre as manutenções preventivas, principalmente, e aquela rotina que ele vai ter ao longo de toda a vida dele com o empreendimento. Sendo que acontece que toda essa rotina ela gera vários dados. Ela gera dados de garantia em tempo real, ela gera dados de manutenções executadas ou não, ela gera dados de quais sistemas estão apresentando ali durante essas manutenções preventivas. E todo esse processo, esses dados, quando a gente acontece um problema, uma manutenção corretiva, a gente precisa fazer essa passagem, essa integração, essa comunicação. E aí você entra com o Mobus durante a etapa de correção, que é o pós-chamado, que a gente olha da construtora para dentro de casa. Como é que eu vou alocar uma equipe? Como é que essa equipe vai lá? Quanto tempo essa equipe demorou para atender aquele chamado? Qual o custo que eu tenho com aquele chamado? Qual o nível de satisfação, o NPS ali do meu cliente? Então, hoje a gente tem muitas empresas produzindo muitos dados, mas dados que não se comunicam. E aí você tem dois clientes frustrados, tanto a construtora que contratou as duas ferramentas, como o cliente lá na ponta, que ele fica completamente perdido. Uma hora eu tenho que estar numa ferramenta, outra hora eu tenho que estar em outra. Então a integração Mobus e Facilitate veio muito por isso, para centralizar o processo, fazer esses dados comunicarem e a Suíla, quando receber um chamado de assistência técnica, ela conseguir ter todo o histórico de manutenção preventiva e não precisa perder o histórico da manutenção corretiva porque ela tem o da preventiva. Então, essa centralização é o que fez muito sentido. Aqui no Facilitate, a nossa missão é potencializar especialistas através de tecnologia. E essa comunicação com Mobus fez total sentido nisso. Demais. E é muito claro para nós, que não tem como fazer um trabalho eficiente sem o apoio da tecnologia, seja no pós-obra ou até durante todo o planejamento da obra em si. Então, antes da integração da Mobus e a Facilitar, os nossos processos eles estavam descentralizados e isso impactava diretamente na agilidade do atendimento e até no controle mesmo das informações. Então, hoje,
o nosso processo está muito mais fluido, o cliente consegue abrir o chamado diretamente na plataforma, consegue acessar manual, entender as garantias, e ao mesmo tempo a gente tem aquele acesso imediato às informações, né? Conseguimos acompanhar todas as etapas até a finalização do chamado mesmo. Então, além disso, a gente trouxe também o conceito de Lean Construction para a gestão dos dados da assistência técnica. Então, a gente formalizou reunião semanal, a gente envolveu os gestores de obra, diretoria, para avaliar todo o chamado, discutir causa, buscar solução. Isso nos permite, inclusive, fazer alguns ajustes na fase de obra, para evitar recorrências nos futuros empreendimentos. Então, entre os diversos benefícios, a gente percebe ganhos claríssimos, né? Agilidade no atendimento, redução de retrabalho, melhora significativa na comunicação, tanto interna quanto pelo cliente também, e principalmente mais transparência, o que gera mais segurança, mais confiança nessa relação cliente-construtora. A tecnologia ela trouxe mais organização, mais controle, nos possibilita trabalhar com mais indicadores reais e nos mostra exatamente onde é que a gente precisa melhorar. Então, também é verdade que a tecnologia ela não vai substituir aquele olhar humano, o trato pessoa a pessoa, né, nem a sensibilidade do atendimento, mas ela vai potencializar a nossa atuação. Vai nos dar ferramentas para a gente ser mais eficiente, mais organizado e, acima de tudo, oferecer uma experiência muito melhor para o meu cliente no pós-obra. Então, é também evidente que essa virada de chave ela não acontece imediatamente. Então, a gente está vivendo uma curva de aprendizado, tanto dos nossos colaboradores que estão se adaptando à plataforma também, quanto dos nossos clientes, que estão vendo aí uma nova forma de abrir chamadas, de entender as responsabilidades, como é que eles acompanham também as manutenções preventivas. Mas, no fim das contas, a tecnologia sozinha não resolve, mas quando ela vem para potencializar os nossos processos, nossas pessoas, ela faz toda a diferença no resultado que chega até o meu cliente. Muito bom, o nosso tempo está se encerrando. Agradecemos a participação de todos que assistiram o nosso webinar. Suíla e Fábio, obrigado novamente por toparem esse bate-papo conosco. Nossa, só quero agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo tão legal, tão rico, relevante, falar sobre pós-obra, tecnologia, experiência com o cliente. É algo que para nós faz parte do dia a dia e também dos valores que a gente tem como empresa, né? Eu aproveito para convidar a todos a acompanharem a Vanderlei nas redes sociais, no @vanderleiconstruções, onde a gente partilha um pouquinho sobre o nosso trabalho, nossos empreendimentos, as inovações e também os bastidores de como é que a gente cuida de cada etapa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que não é todo dia que a gente está aqui com um cliente e um parceiro conversando sobre pós-obra e que no final é todo mundo querendo andar na mesma direção. Assim. Então, é muito rico. Espero que quem acompanhe consiga aproveitar bastante. As nossas redes sociais estão passando aí embaixo também, facilitade.com.br o site, Facilitade.co o Instagram. A gente está sempre, enfim, compartilhando sobre pós-obra e aberto para aprender também. Então, Aloysio, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos colocar os nossos canais de contato aqui na tela. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer mais sobre nossas soluções e integrações, é só entrar em contato e estaremos à disposição. Obrigado e até a próxima. Valeu!